lembra, sabe, Revolução Industrial, estuda em geografia, estuda provavelmente também em sociologia, alguns aspectos, história. É muito importante para o vestibular, para o Enem, mas é mais ainda importante para entender o mundo que nós vivemos hoje, né? Esse mundo da tecnologia de hoje aí. Essa aceleração e essa modernização dos processos produtivos é que foi a Revolução Industrial. Veja, normalmente nós temos a primeira Revolução Industrial, que é essa que estamos vendo aqui. Isso, Inglaterra, século XVIII. Temos a segunda Revolução Industrial, que vamos ver lá em meados do século XIX. Nós vamos ver aqui quando falarmos do imperialismo. E temos a terceira Revolução Industrial, que nós vamos trabalhar quando falarmos de globalização, neoliberalismo. Naquele momento ali aparece esse tema da terceira Revolução Industrial. E é possível aí, quarta, esse negócio todo. Bom, também vale lembrar, gente, que isso é o que predomina, tá? Tem historiadores que não gostam dessa divisão, falam que tem uma Revolução Industrial, que é essa que nós vemos agora, e depois nós tivemos revoluções tecnológicas. Meados do século XIX, começo do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Então você pega aí energia nuclear, os computadores, anteriormente a energia elétrica. Então essas divisões também pode aparecer em algum livro que você queira ler sobre esse tema, tá? A história tem essas possibilidades. Mas normalmente quando cai a pergunta lá, você vai saber qual é a linha de quem está questionando, tá? Se são 3 revoluções, 4, como falou de 5, ou se é uma e as outras são revoluções tecnológicas. O que tem que saber é isso, essa aceleração e modernização do processo produtivo como nunca tinha acontecido. É como se a capacidade produtiva fosse o infinito a partir daqui. É uma revolução, uma mudança radical, uma mudança profunda. Nesse caso, sabe o que é revolução, né? Atinge determinada parte da sociedade, economia, política, etc., na raiz do problema, na raiz, isso aí, tá? No caso aqui, tecnologia. Mas sabemos que a Revolução Industrial não é só a questão tecnológica, ela foi também uma revolução que atingiu a questão social, aparecimento definitivo aí de 2 grupos, né, antagônicos, a burguesia industrial e o proletariado, e também uma revolução no campo econômico, nunca se produziu tanto. Alguns até acreditavam que a partir daqui nós teríamos aí o mundo da fartura. Andou fartando alguma coisa. Desculpe, brincadeira. Bom, a principal característica então é essa inovação tecnológica. Essa inovação tecnológica vai produzir muita riqueza, vai aumentar muito a produção de mercadoria, mas também vai produzir uma ampla desigualdade social. Então, observe que a riqueza, o progresso, o desenvolvimento, caminhando junto aqui com uma desigualdade para alguns também nunca vista, tá? Mundial aqui. O processo, né? Esse processo foi marcado, caracterizado por algumas substituições, tá? Então, primeira substituição, da ferramenta pela máquina. Então você tem, eu devia ter pego, né? Você tem aquela ferramenta, aí você pensa numa chave de fenda, tá? E agora ela é substituída pela máquina. Claro, ferramenta na prática vai continuar existindo, até hoje tem ferramenta. Mas no processo produtivo, cada vez mais a máquina, cada vez menos a ferramenta. Sobretudo na onde? No setor têxtil. Tá?
Então, isso, da ferramenta para a máquina no setor têxtil, produção de roupa e tudo mais. Da força humana, força motriz. Ó, a ferramenta, força humana. Bom, já é melhor do que o dedo, né? Vai parafusar com o dedo. Aí o cara vem com a ferramenta. Aí vem agora aquela furadeira elétrica. Vale lembrar que eu falei elétrica aqui, mas já é de segunda revolução industrial, mas só como exemplo, tá bom? Então você já percebe a diferença. Essa força não humana que será usada vai ser a energia hidráulica ou a vapor, sobretudo aqui o vapor. 2. 3. Do sistema doméstico ao sistema de fábrica. Então o aparecimento aqui do sistema fabril, que vai merecer uma explicação mais detalhada já já. Até aí tudo bem? Então, da ferramenta máquina, da energia humana à energia não humana e do sistema doméstico ao sistema fabril. Onde? Inglaterra. Então a Inglaterra foi o pioneiro. A história gosta agora de pioneirismo, né? Lembra do pioneirismo, das navegações lá, das descobertas? Portugal. Agora aqui o pioneirismo nessa Revolução Industrial. Inglaterra. Por que a Inglaterra foi a pioneira? Tem aqui alguns motivos aí. Não pela ordem. Motivo 1. Burguesia no poder. Então, qual é o agente principal dessa mudança aqui? Que grupo social? Burguesia. Acontece que lá na Inglaterra, a Inglaterra já tinha feito a sua revolução burguesa. Você vai lembrar da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa. A Revolução Puritana coloca lá os puritanos, Cromwell, você lembra? E a Revolução Gloriosa é aquela que vai dar poder ao parlamento. E quem é que está lá no parlamento? A burguesia. Então você lembra. Ou não lembra? É a burguesia que domina. Claro, tem outros, nobreza também está lá, mas a burguesia tem papel importante ali. Isso não aconteceu em nenhum outro lugar até então. Então, a Inglaterra tem esse item primeiro. Fez a Revolução Burguesa. 2. A Inglaterra tinha um poder naval superior a todos os outros. 3. Enclosures, do verbo cercamentos, ou lei das cercas, que já está acontecendo desde o final da Idade Média. A nobreza já está se apropriando daquelas terras comunais, né, que eram vitais para a sobrevivência dos servos, dos mais pobres ali, e que agora estão sendo gentilmente ocupadas. Esse processo está se intensificando nesse momento aqui. Isso vai provocar muita coisa, mas duas talvez especial. Primeiro, esse quase um aburguesamento dessa nobreza, tá? Porque a terra cada vez mais vai virando mercadoria. Aquilo que você produz lá, cada vez mais é mercadoria, não só sobrevivência, autossuficiência, consumo, mercadoria. Então, essa mercantilização da terra. Importante nesse processo. E a expulsão dessas pessoas, dos camponeses aí e tal, por onde é que eles vão? Então, indo para as cidades, você vai ter aí uma mão de obra. Então, você tem quem faz, quem está interessado em fazer, e você tem outro pilar aqui, a mão de obra necessária para fazer, disponível por conta dos cercamentos. A mão de obra não virá só daí. Vamos ver também que os artesãos, à medida que vão perdendo a concorrência, né, com as manufaturas, vão também engrossar essa mão de obra, assim como os imigrantes que vão chegando e tudo mais. Mas esse cercamentos, muito importante aqui nesse processo, tá bom? 4. Se eu tenho quem está interessado em fazer, e se eu tenho também
de obra, precisaria agora do investimento, capital. Então, a Inglaterra tinha um acúmulo de capital, proveniente justamente da exploração colonial. Mas lembrando aí que a Inglaterra tinha as colônias aqui na América e, de uma certa forma, tinha uma certa ingerência sobre outras metrópoles e suas colônias. Então, o comércio colonial vai ajudar aqui na acumulação de capital para investir na indústria. Então a indústria, por mais que seja um passo avançado, está carregado aí da exploração colonial, inclusive do trabalho escravo. De capital proveniente do comércio, enrolei aqui, né? Também pensa na pirataria, tá? Aqueles piratas que, vamos dizer assim, eram vistos como piratas por quase todos, mas o próprio governo os tolerava. Então, são chamados mais de corsários, né? Esses também ajudaram nesse processo. E o penúltimo aqui, o que mais? Então, temos o dinheiro, capital é dinheiro, para gerar mais dinheiro para investir. Temos a classe, temos os trabalhadores. E a matéria-prima? Também. Então, a Inglaterra tinha, sobretudo, algodão, inclusive nas suas colônias, lá na Ásia e aqui na América. Algodão. Quando você fala em Revolução Industrial, você já vai lembrar em algodão. Tá? E ferro. Fazer as máquinas. E carvão. Energia, vapor, carvão. Se você pensa, mas não tinha também isso em outro lugar, não tinha outro país? Sim, mas tudo isso junto, não. Né? Tudo isso no mesmo canto foi aqui na Inglaterra. Tanto que não deu para repetir isso em lugar nenhum, né? Foi só aqui mesmo. Alguém ainda poderia lembrar, inclusive, da mentalidade. Né? Tem texto que fala que houve também a ética protestante. A Inglaterra tinha diferentes religiões lá circulando, nós já vimos isso, né? Desde a Reforma. Mas essa ética protestante, que vem daquela obra, né, Ética Protestante, o espírito do capitalismo, é presente aqui, que vai valorizar o acúmulo de riqueza, não vai ver isso como pecado, juro, lucro. Sobretudo a ética calvinista, no caso dos puritanos, tá? Muito presente na Inglaterra. Então, olha só, a ética protestante, que fala em predestinação, que fala em sucesso a partir do acúmulo de riqueza e aí salvação, aquele negócio todo. Ética protestante, matéria-prima, acúmulo de capital, mão de obra também por conta dos cercamentos, Revolução Burguesa, poder no mar. Então nós temos aí praticamente os ingredientes do que foi a Revolução Industrial e o que ela foi mudar e por que isso aconteceu primeiro na Inglaterra. Porque eu falei, uma das questões que eu falei que foi importante foi essa passagem, né, do sistema doméstico para o sistema de fábrica. Porque aqui ele vai esmiuçar. E ele coloca 3 itens para a gente refletir aqui. A divisão do trabalho, a especialização e a questão da disciplina e da vigilância. Então veja, nós tínhamos primeiro aquela produção artesanal. A produção artesanal é esse sistema doméstico. Tá? O artesão vai lá e produz, sei lá, uma camisa, produz um sapato, o que ele for. Na oficina, na casa dele, num canto ali, com trabalho doméstico. Às vezes um aprendiz, né? Como se fosse uma grande família ali. Também não pense que era uma alegria só, era um trabalho árduo, era o dia inteiro e tal. Mas ali. E o principal desse processo, ele tinha o conhecimento do processo todo. Ele sabia como fazer aquele produto, do começo ao fim. E depois ele vai vender lá para um comerciante esse produto. Na verdade, primeiro ele faz para a família dele, né? Depois ele vai vendendo para quem ele pode ali.
Nesse processo existe uma concentração, o capital e o trabalho estão juntos. Tá? Quem faz e quem tem o conhecimento daquilo que é feito também está ali. É a mesma pessoa, o mesmo artesão. Tá? Ele também é dono das ferramentas que ele possui. Se for, no caso da roupa, ele tem lá um tear, né? O tear dele, tá cá, pequeno, mas tem. Ou outras ferramentas, se ele for artesão de qualquer outra coisa. Aí, um comerciante que compra isso dele, fala, vou comprar dele aqui, dele lá, por quê? Né? Eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou alugar aquele salão ali, um galpão qualquer. Comprei, aluguei, não sei, e vou colocar as pessoas ali. Vai quem quer, né? Mas vai. A vantagem de quem está fazendo é que já vai ter quem compra direto, não tem nem que se preocupar com isso. Parece ser um bom negócio. Pero que não é muito, né? Por quê? Porque daqui a pouco começam as limitações. Então ali vai ter hora para entrar. Alguém vai dizer assim, começa a tirania do relógio. Né? Hora para comer, hora para sair. Mas a produção vai aumentando. Aquele tear que eu tinha agora pode ser até maior ao espaço que eu tenho. Vou produzir mais. Eu começo a dividir o trabalho. Não precisa cada artesão fazer a mercadoria como um todo. Demora. Vamos dividir. Você faz isso, você faz isso. Você faz só a manga, você só costura, você corta. Vamos dividir. Já tem uma divisão. Em princípio, isso vai fazer com que a produção seja feita de forma mais rápida. Mas o mais importante, vai fazer com que a pessoa que vai trabalhar não tenha que saber tantas coisas. Ele tem que saber só fazer aquilo, só cortar. Não tem mais que ter o conhecimento de todo o processo. Vai se especializando naquilo. Parece que é bom. Pode não ser. Porque aquilo que ele faz, cada vez mais pessoas vão saber fazer. Aí você vai perdendo o seu valor, né? Se só você sabe fazer aquilo, agora todo mundo sabe fazer, o salário seu vai cair. Isso aí chama-se manufatura. É na manufatura que vai ser acoplado aqui a máquina. Com a máquina, aí que a coisa pega mesmo. Alguém chama de sistema de fábrica, é maquinofatura, né? Então o trabalho agora do operário vai ser mais... Ele não é que ele é mais fácil, ele é mais simples no conhecimento, mas ele é árduo. Vai ter que fazer a mesma coisa durante muitas horas. As mulheres vão ser integradas à produção, as crianças. E o trabalhador que tinha o conhecimento daquilo tudo, agora ele tem que seguir até o ritmo que a máquina impuser a ele. Especialização, né? Então essa divisão do trabalho vai fazer, junto com a máquina, produzir muito mais. Também vai dar uma ideia de que assim, agora todo mundo vai ser feliz, porque vai produzir tanta coisa, então vai ter mercadoria para todo mundo, né? Adeus pobreza. Não foi bem o que aconteceu. Entendam bem essa questão, tá, gente? Divisão do trabalho. Especialização. E esse negócio de vigilância. Então, seguindo um pouco aqui, bom, o esquema só tem esse, né? Então, vamos pegar outro gancho aqui. Se lá no artesanato havia união de capital e trabalho, aqui, quando você tem um proprietário que só pensa, ou o supervisor que só orienta, aquele que faz essa divisão do trabalho, quando você tem o que é dono do galpão é o que é dono da fábrica, das máquinas, é o mesmo dono do galpão. E tem aquele que vem trabalhar. Inclusive muitos artesãos que começaram a perder a concorrência. E que vai fazer só agora um serviço qualquer ali na fábrica.
Então você tem a separação entre trabalho e capital. Então, divisão do trabalho e agora separação entre capital e trabalho. O capital vai ser representado pelo burguês, a burguesia industrial. Ele é dono do meio de produção, ele é dono do capital, ele é aquele que te emprega. E do outro lado o trabalho. Quem que é o trabalho? Representado pelo operário. Se o burguês é dono do meio de produção, da fábrica, das máquinas e tudo, do seu tempo, o que o operário tem? Ele mesmo. Então ele é dono só da força de trabalho dele. Então está nascendo aqui o proletariado, tá? Aquele que é importante, porque ele é a maioria, mas não se sente importante, porque ele nem sabe bem o que ele está fazendo. Ele não tem essa visão global. E ele tem só a força de trabalho dele que ele vai vender para o proprietário. Na visão da burguesia da época, era ser o mais justo possível. Porque não é servo, não é escravo, ele vai lá e trabalha, ele ganha um salário. Alguns teóricos vão dizer depois como é que isso era enganoso. Mas por enquanto, dá para nós pelo menos entendermos que essa é uma relação desigual. Tá? Pelo menos isso. Acontece também que esse trabalhador lá na fábrica, lá no galpão, lá tal, ele vai ser vigiado constantemente, tal, disciplina e vigilância. Tem até um grande pensador chamado Michel Foucault que escreveu um livro chamado Vigiar e Punir. Então, entre outras coisas, você percebe que prisão, hospício, escola, fábrica, tem praticamente a mesma arquitetura e o mesmo princípio. Vigiar e punir. Cada um do seu jeito, mas tem. Então, ele vai ter essa vigilância, essa proibição, por exemplo, ele tem hora para entrar, hora para comer, hora para sair, tá bom? Temos algumas proibições na fábrica, subir água, cuspir no chão, brincar, tudo que pode ser punível, né? Vamos dizer assim. Não temos as leis trabalhistas ainda, mas temos essas punições. Multas, vamos dizer assim, né? Você vai identificar isso em alguns filmes que depois nós vamos lembrar. Mas vigilância e punição. Tem uma cena do filme do Chaplin que é muito marcante, quando ele resolve sair da linha de produção, porque ele vai ao banheiro. O banheiro é uma forma de resistência, né? Ou seja, ele está super cansado, ele vai lá e lá ele está fumando um cigarro, na verdade, ele nem foi usar o banheiro. Mas aí aparece uma imensa tela e fala para ele, ei! Ou seja, mesmo ali ele é vigiado. Essas consequências. A primeira eu já falei, que é a separação entre capital e trabalho. Tá? Ou seja, nós temos aí E o item 2, né, desigualdade e conflito social. Então está mais ou menos do que nós estamos falando. Há uma consolidação dessas duas classes, a burguesia industrial e o proletariado. O artesanato vai entrar em crise, ele quase desaparece, tá? Ele retoma, né? Agora nós temos aí, né, o artesanato, tal, você vai lá e compra quando faz viagens, tudo bem. Mas vê como ele é caro, tá? Porque demora, porque é único. Então, no processo produtivo, ele não conseguiu suportar, naquele momento, a fábrica. Depois ele retorna agora aí como tipo de uma arte, né? Você compra mais dessa forma do que pela necessidade de utilizá-lo. Há uma subordinação do comércio à indústria. Até então a indústria era a importância, nós tínhamos lá a revolução comercial, né? Das grandes navegações e tudo, agora ela se submete à indústria. A situação do trabalhador: come mal, veste pessimamente e mora pior ainda. Então aquele trabalhador que tinha
Cara, não era todo trabalhador, desculpa, que tinha aquele domínio lá do artesanato, mas aquele e outros, pensa no camponês, que veio lá expulso da terra, pense em todos eles. Nesse primeiro momento, essa melhora da produção não vai atingi-lo, vai atingi-lo negativamente. Então ele vai trabalhar numa jornada, já falei, ganhar mal, trabalhar muito. Jornada de 12 horas, podia ser 16 horas. Trabalho infantil, não é mais trabalho infantil daquele doméstico lá na casa dele com o pai lá no artesão, não, é lá na fábrica. Fábricas, as máquinas eram imensas em alguns lugares, tinha que ser a mão pequena da criança para buscar, para entrar na máquina, inclusive. Vou passar um documentário para vocês que fala sobre isso. Então, infantil mesmo, tá? 6, 7, 8 anos que já estão lá. Vai ter uma lei lá na frente que vai dizer assim, menos de 10 anos não pode. Imagina então como é que era. De 10 para frente já está podendo. Trabalho feminino. E aí o trabalho feminino compete com o masculino, porque a ideia é diminuir o salário, né? Também. E a mulher vai trabalhar por total necessidade, não tinha outra opção, inclusive. Não temos leis trabalhistas, ficou doente, perdeu aquele dia, perdeu aquela semana e tal. E a alienação. Então nós temos aqui um processo de alienação. Você já lembra disso e conforme eu fui falando, você já percebeu o que é essa alienação. Então o trabalhador é alienado nessa produção como? Primeiro, ele trabalha 12 horas, 13 horas, sei lá, todo dia. Você não trabalhava no domingo. Domingo ele vai lá para arrumar a máquina, fazer um pouco de... limpar as máquinas, né? A terapia dele era essa. Mas veja, trabalha todo esse tempo. Ele trabalha fazendo uma atividade repetitiva. Pensa no filme do Chaplin, onde ele fica apertando aquele parafuso lá. Dia inteiro. Vai ficar doente, obviamente, tá? Então há uma rotatividade aí. Mas é uma